Salve, salve, alunos da OBA, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri, mais uma vez comentando questões da prova da OBA de 2018, prova de nível 4 para qualquer aluno do ensino médio, prova que foi aplicada no dia 18 de maio de 2018. Então, vamos para as questões 3 e 4. São questões difíceis, assim, porque envolvem contas e valores numéricos que normalmente vocês não estão acostumados a lidarem no seu dia a dia, nas aulas de física, nas aulas de matemática, mas como você é um aluno esperto, né? Um aluno com modo de esperteza avançado ligado, você verá como que a gente faz aqui, vai treinar com potências de 10 e tudo mais. E se você é um bom aluno de física, um bom aluno de matemática, certamente você conseguirá fazer essa questão também. Mas precisa atenção, carinho e cuidado na resolução dessas questões aqui da prova da OBA, ok? Então vamos lá, questão 3, valendo um ponto. As lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas potências, como por exemplo 60 watts, 100 watts, etc. O que define a luminosidade delas? Watt, que é dado por W maiúsculo, é a unidade de potência e representa a quantidade de energia emitida por unidade de tempo, ou seja, a potência em watts é igual à energia em joules por tempo em segundos. As estrelas são grandes lâmpadas, mas chamamos a potência delas de luminosidade, dado por L maiúsculo. Ou seja, a luminosidade em watts é igual à energia em joules por tempo em segundos. A potência de uma lâmpada é sempre a mesma, não importa se estamos perto ou longe dela. A luminosidade também é uma propriedade da estrela. Também não depende se estamos perto ou longe dela. A potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e diferença de potencial. A luminosidade L de uma estrela depende da temperatura T da sua superfície, que é medida em Kelvin, e da área dessa superfície, isto é, do raio da estrela, da seguinte forma. Então, L é igual a K vezes 4πr ao quadrado vezes t à quarta, onde K é chamada de constante de Stefan Boltzmann e vale K igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado por Kelvin, a quarta. Tá? Então, pessoal, vejam, essa luminosidade que é a potência, digamos assim, da estrela, né, vai ser uma constante, que é a constante de Stefan Boltzmann, multiplicado pela área do disco da estrela, né? Então 4πr ao quadrado é a área do disco, vezes a temperatura elevada à quarta potência, como a gente calcula a luminosidade, que é a potência luminosa das estrelas, ok? Então, na pergunta 3, calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watt. Dados: raio do Sol cerca de 700 mil quilômetros, temperatura da superfície do Sol cerca de 6.000 Kelvin. Para facilitar os cálculos, use os valores aproximados de π igual a 3 e K igual a 6 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado por Kelvin à quarta. Observação: resultado sem contas não tem valor. Peça mais papel se precisar de mais espaço para as contas, mas junte tudo à prova. Então, nesse ano, como eles sabiam que tinha que fazer bastante conta, pessoal, eles permitiram que você tivesse um borrãozinho ali, uma folha de papel a mais para fazer as contas e, né, acrescentasse essas tuas anotações à resolução da prova, né? Mas, normalmente, se você, né, tem a letrinha pequena, tem espaço suficiente para você fazer as suas contas aí, tá? Então, para a resolução da questão 3, antes da resolução, ele tem umas transformações importantes que ele faz aqui, porque precisa, né? Porque, veja, a unidade
da luminosidade, assim como a unidade de potência. No caso do Sol é watt por metro quadrado por Kelvin. Então as distâncias que estejam em quilômetros deverão ser transformadas em metros, os kelvins aqui também, em potências de 10 equivalentes para poder serem bem utilizadas na fórmula, ok? Então vejam só, observação. Raio da Terra, 700 mil quilômetros. Como nós queremos esse valor em metros, sabemos que esse K aqui é um prefixo de 10 à terceira que significa 1000. Ou seja, basta acrescentar 3 zeros no final do número e a gente transformou ele de quilômetro para metro. Então 700 mil quilômetros são 700 milhões de metros. E como que se transforma em 7 vezes 10 à oitava, essa notação aqui em potência de 10? Ora, na verdade ele usa o que a gente tem da física chamado de notação científica. Um número que vai entre 1, alguma coisa até 9,9999 alguma coisa, né? Não chega a 10, vezes uma potência de 10. Então no caso aqui 7 vezes 10 à oitava. Por que a oitava? Porque vejam, desses 700 milhões de metros que nós temos aqui, a vírgula que está aqui, ela é transportada para ter 7, aqui, ó. Então, imaginando hipoteticamente que a vírgula está aqui, ficou aqui, entre vírgulas temos lá, ó, coloca o 10 e a potência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas decimais, né? 8 casas, decimais não, 8 casas entre a vírgula, então vai ser o expoente do 10 que você tem aqui. A mesma coisa ele faz para a temperatura, que são 6.000 Kelvin, 6 vezes 10 à terceira, porque para ficar 6 aqui, a vírgula está aqui, vem para cá, ficam, né, 3 casas aqui, no caso aqui são zeros, né? Mas poderiam ser casas aqui também. Por isso fica 6 vezes 10 à terceira. Beleza? Vamos ao cálculo então. Agora, visto isso daqui, é só substituir na fórmula. L igual a K vezes 4πr ao quadrado vezes t à quarta. Então, o K, como ele disse, vamos usar o valor aproximado, 6 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin, vezes 4, esse 4 é daqui da fórmula, né? Vezes π, que ele disse que é para usar igual a 3, vezes o raio ao quadrado. O raio que a gente achou aqui, 7 vezes 10 à oitava elevado ao quadrado. Aqui já está o metro quadrado, né? Fora. Vezes 6 vezes 10 à terceira, que é a temperatura do Sol, elevado à quarta potência, Kelvin à quarta. Então ele colocou o Kelvin à quarta e o metro quadrado para já cortar aqui, ó, simplifica, só fica a unidade em watt. E aí vai ajeitando a conta para ficar mais fácil de calculá-lo, né? Então ele tem aqui, ó, esses 6 vezes, ele pega aqui todos os números que não tem potência de 10, ou tem potência de 10, potência pouco elevada, e deixa na frente, e deixa as potências de 10 que ele vai ter que usar mais pesadamente lá no final do número, na multiplicação. Então aqui fica 6 vezes 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Por que 7 ao quadrado? Ah, porque 7 está aqui, ó, elevado ao quadrado, 7 ao quadrado. Vezes 6 à quarta, 6 à quarta. E aí deixa as potências de 10 aqui, ó. Pega 10, pega o primeiro 10 elevado aqui a menos 8 que está aqui, coloca aqui menos 8, mais 16, ué, de onde aparece esse 16, professor? Daqui, ó. 10 à oitava elevado ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes. 10 a 16, fica aqui, positivo. 10 vezes 10 é 16. Mais 12, da mesma forma, ó. 10 à terceira elevado à quarta, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Para o próximo passo, trabalha aqui com essas casas decimais aqui, ó, né? Veja aqui, ó. Com casas decimais não, com essas potências de 10, melhor dizendo, desculpe. Por que ficou 10 a 20? Porque veja aqui, ó, né? 16 mais 12, 28, menos 8, 20. 10 a 20. Vai aparecer um 6 à quinta aqui, professor, não era 6 à quarta? Sim, é 6 à quarta. Multiplicado por 6, fica 6 à quinta. Tudo bem? E aí aqui ele já faz novamente, né, para o próximo passo, uma multiplicação. 4 vezes 3, 12. 49 é o resultado de 7 ao quadrado. 7 vezes 7. E esse 7.776, como é que ele obteve? Claro, o resultado de 6 à quinta. Mas como é que você pode fazer essa conta, né? 6 à quinta? Puxa, não lembro essa tabela aí. Então você faz o seguinte. Você desmembra
Você sabe que 6 à quinta pode ser 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado vezes 6. Ora, 6 ao quadrado é 36. Então fica 36 vezes 36 vezes 6. 36 ao quadrado, ou seja, 36 vezes 36, vai dar 1.296. Multiplicado por 6 dá os 7.776 que você tem aqui. Aí daqui não tem mais o que fazer para cá, aí tem que fazer essa conta grande aqui. Primeiro, 12 vezes 49, né? Aí dá 500 e cacetada ali, né? Vezes 7.776. Isso aqui resulta em 4.472.288 vezes 10 a 20 watts. E aí, esse é o valor, já que é para calcular, né? Calcule o valor exato, não tem como ser nem mais nem menos, é esse o valor, pessoal. E é importante, tem que chegar nesse valor, porque a gente vai utilizar esse valor, como veremos na questão 4, ok? Vamos então aos comentários da questão 4. Que também é uma questão de cálculo difícil, só um item vale um ponto, ela direto, né? A luminosidade de uma estrela é a potência P dela, isto é, a energia em joules que ela emite por segundo. A luminosidade é medida em watt, como a gente viu, né, no item anterior, tal como a potência. A lâmpada de 100 watts brilha muito se estiver próxima, mas pouco se estiver longe, pois a energia, a luz dela, vai se espalhando por todo o espaço, e assim, quanto mais longe, menos luz, energia recebemos dela. O mesmo ocorre com as estrelas. Quanto mais longe estivermos, menos energia recebemos num metro quadrado, por exemplo. A figura direita mostra que a luminosidade do Sol, L, vocês veem que tem um L aqui com um círculo com um pontinho no meio. Esse círculo com um pontinho no meio é o símbolo do Sol, pessoal, tá? Então aqui, ó, L do Sol, L do Sol, L do Sol, né? D, aqui 2D. Então, a figura direita mostra que a luminosidade do Sol, L do Sol, é a mesma que passa pelas superfícies esféricas imaginárias de raio D e 2D. Mas, obviamente, a densidade dessa luminosidade vai se diluindo à medida que nos afastamos do Sol. A essa densidade chamamos de fluxo F e sua unidade é watt por metro quadrado, e é calculado pela expressão fluxo é igual a L dividido por 4πd ao quadrado, onde L é a luminosidade da estrela e D é a distância dela até nós. Então vejam, pessoal, esse fluxo, né, quase como se fosse uma passagem, né, de uma certa luminosidade, de uma densidade por unidade de área, que é o que nós temos aqui, né, por isso que fica watt por metro quadrado, é o que nós temos que calcular nessa questão. Então veja lá, pergunta 4. Calcule o valor exato do fluxo em watts por metro quadrado que recebemos do Sol na Terra num metro quadrado perpendicular aos raios solares, supondo a Terra sem atmosfera. Dados. Use a luminosidade do Sol calculada anteriormente. Então vejam, de fato você tinha que ter calculado exato o valor, como ele pediu na questão anterior. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Use π igual a 3. Observação. De fato, é medindo-se esse fluxo cuidadosamente que calculamos a luminosidade do Sol. Observação. Resultados sem cálculos não têm valor. Então, você tem que calcular. Então, veja, para quem fez a questão anterior, pessoal, fazer essa é barbada, né? Porque, primeiro, você sabe que a distância está em quilômetros, você vai transformá-la em metros e vai transformar numa potência de 10 equivalente. No caso da notação científica, isso daqui seria 1,5 vezes 10 a 11 do metro. Mas ele deixou 15 vezes 10 a décima. Usou a potência de 10, mas não usou a notação científica. Por que ele fez isso? Ah, já vamos ver. Veja só. Fluxo. Quando calcula aqui o valor do fluxo, pega a luminosidade, que é o valor que nós obtivemos na questão anterior em watts aqui, né? 4.572.288 vezes 10 a 20 watts. E divide pelos valores substituídos aqui do ângulo sólido, né? Da área
que você tem ali do disco solar projetado no espaço. 4 vezes 3, né, que é o π, vezes d ao quadrado, que é 15 vezes 10 a décima ao quadrado. Olha só a safadezinha que ele usou aqui, ó. Em vez de usar a notação científica, né, 1,5 vezes 10 a 11, que daria 1,5 vezes 10 a 22, né, 11 vezes 2,